pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula aí pelo Educa Recife para as turmas do 9º ano. Então as turmas do 9º ano estão se preparando aí para o ensino médio, mas antes tem que concluir os estudos do 9º ano para poder partir para essa nova etapa, né, da vida acadêmica de vocês, que é o ensino médio. Então, estão concluindo aí o ensino fundamental, concluindo aí essa primeira parte aí da educação, essa parte, né, esse ciclo, né, da educação básica e indo para o ensino médio, mas antes disso, vamos concluir os anos finais aí, concluir o 9º ano, assistindo mais uma aula aqui de História, né, aula referente a um conteúdo que a gente já vinha trabalhando nas aulas passadas. E veja, hoje é a 4ª parte, né? A gente pretende encerrar hoje essa temática, então vamos trabalhar aí sobre a Revolução Russa. Para isso, nós contamos com a ajuda da Elaine. Olha ela aqui, ó, no cantinho, tchauzinho aí, Elaine, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E contamos também com a ajuda dele, nosso colega, o ilustre professor Armando. Professor, e aí, tudo de boa? Fala, meu 9º ano, tudo de boa, Luciano? Mais uma vez, um prazer estar aqui na aula de História, né? Um tema, uma matéria que eu tenho aí uma afinidade, eu gosto bastante de estudar, né? De ampliar meus conhecimentos e aí poder estar sempre contribuindo com vocês. Vamos para essa aula aí que tá super interessante, hein? Então vamos lá. Lembrando, vocês assistem a nossa aula hoje, né, ao vivo. À tarde essa aula vai para a reprise, né, pela TV Nova. Quando a gente encerra a nossa aula, ela vai para o canal do Educa Recife no YouTube. E nosso colega Billy Boy vai jogar aqui no cantinho os QR Codes aí, ó. Aponta o QR Code, aponta o celular para o QR Code, aponta o QR Code para o celular, vê? Aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo, instala o aplicativo da Educa Recife e você poderá assistir nossas aulas por ele, com a sua internet financiada. Veja, 0,800 aí para você, não vai gastar do seu pacote de dados. Então, dito tudo isso, vamos começar a nossa aula, que hoje tem por objetivo, aí a gente está trabalhando a Revolução Russa. Então vamos entender os eventos ocorridos após o início da Revolução Russa de 1917. Na verdade, a gente vai continuar a entender isso, né? Porque a gente já falou aqui a respeito do início, né, da Revolução Russa. Então a gente vai retomar aqui, revisando o que a gente viu na aula passada. Então vamos lá? Veja, a gente viu que toda a situação de crise pela qual, né, a Rússia passava levou a população a se dirigir até o Palácio do Czar com algumas reivindicações, mas esse pessoal terminou sendo recebido na bala, certo? Na bala, e o que é uma coisa assim meio instigante, porque o pessoal que se dirigia até o Palácio do Czar com uma carta com reivindicações, né, desejando ali, né, a redução da jornada de trabalho, desejando um salário, né, mínimo ali, desejando, né, melhores condições de trabalho, porque achava que o czar não sabia do sofrimento da população, e se dirigiram lá cantando inclusive cânticos que diziam: Deus abençoe o czar, Deus proteja o czar, e foram lá pedindo a proteção de Deus para o czar e foram recebidos na base da bala, né? Então o pessoal, né, que sobrou ali ainda foi massacrado pela cavalaria, né, do czar, né? Levou ali
vários tiros, né, dos cossacos, né, que eram os soldados ali do czar, mas aí nesse sentido isso desencadeou revoltas, desencadeou uma série de processos, e quando a Rússia entra em guerra contra o Japão, a situação de crise, né, que já era grande, ela se agrava pela guerra russo-japonesa, e isso leva o pessoal a iniciar uma série de processos revolucionários que vão culminar com a derrubada, né, do governo a partir do movimento revolucionário. A gente viu que a primeira fase da revolução ela se deu, né, pelo que a gente chama de Revolução Branca, certo? Onde a gente vai ter instalação aí de um governo provisório, e esse movimento revolucionário, né, ele termina derrubando o Império, né, russo ali, né, derrubam o czar e estabelece ali uma república, mas ali se formam o quê? Comitês provisórios em salões diferentes do palácio, e onde a gente vai ter a formação de grupos, né? Mais na frente a formação de grupos, que eram chamados de sovietes, né? Então os sovietes eram grupos que em determinadas localidades eles acumulavam ali poder legislativo e executivo, né? Então eram como pequenos grupos, né, que depois vão se mobilizando mais na frente, né, e avançando ainda mais aí no processo revolucionário. Então a gente observa que nesse sentido também, quando a gente tem, né, a parte da Revolução Branca, a gente teria dois grupos se formando. O primeiro grupo, né, que seria de deputados moderados da Duma. A Duma, recapitulando, é o parlamento, né, seria o parlamento, né, russo naquele momento. Então, o primeiro grupo que se forma após essa derrubada ali do governo, né, um grupo de deputados aí mais moderados, né, que se tornaria o governo provisório, né? Então, esse governo provisório vai levar a um processo de transição, certo, para um novo governo que vai ficar ali no lugar do czar que eles tinham deposto, né? E o outro grupo era o Soviete de Petrogrado, né, formado por trabalhadores, soldados e militantes socialistas de várias correntes. Lembrar que as ideias, né, as ideias do socialismo marxista, né, elas chegaram à Rússia e influenciaram, né, muitos desses soldados, né, muitos desses soldados não, perdão, muitos desses trabalhadores, né, desses operários, desse pessoal que viria, né, a desencadear aí o processo da Revolução. E vale lembrar, né, que a Revolução Russa ela é a primeira revolução de inspiração socialista, né, a lograr êxito, né? Então, a gente vai ter aí com a revolução que vai eclodir na Rússia, né? Então, a gente tem a primeira revolução ali inspirada nas ideias socialistas ali, defendidas, né, pelo pensador alemão Karl Marx, né? Então, é a primeira revolta nesse sentido a lograr êxito, né, no seu processo. Então, como a gente disse, esse período inicial, né, de deposição do governo, né, instalação de um governo provisório, é o que a gente chama, né, de Revolução Branca, porque vai ser uma revolução que vai estar, né, onde a classe, né, que vai conduzir aí o processo, né, governo vai estar muito mais ligada à burguesia, certo? E mais ligado ao setor liberal. Então, é uma revolução que vai assumir ali um processo, digamos, de conciliação ali com as camadas sociais que existiam. Ela não vai ser, inicialmente, vai ter aquele processo mais radical, isso vai acontecer depois. Então, a gente observa que com a instalação desse governo provisório, eles vão conceder algumas das reivindicações, né, dos revoltosos, né, dos descontentes que foram, né, protestar lá perante o czar. Então, liberdade de imprensa,
liberdade de associação e reunião aí tipo em sindicatos, né, em partidos, e promoveu a anistia aos presos políticos, porque muitos desses rebeldes, né, digamos assim, que começaram a protestar ali contra o governo, aqueles que não foram mortos terminaram sendo presos, exilados, né? A gente observou que o próprio Lênin, né, um dos líderes aí do processo revolucionário, ele havia sido exilado, e mais na frente é que ele vai retornar, né, para a Rússia, inclusive com a ajuda do governo alemão à época. Então vejam, porém, apesar dessas reformas, né, que vão ser empreendidas, dessas concessões na realidade, né, pelo governo provisório, ele não vai atender aos anseios populares, porque ele não faz as reformas sociais necessárias e mantém a Rússia na Primeira Guerra. Vamos lembrar aí, professor, 1914 estoura a Primeira Guerra, a Rússia, pela política de alianças, né, ela compunha aliança ali dentro da chamada Tríplice Entente, né, com Inglaterra e França. Então a Rússia, em 1914, ela entra ali na guerra, e se a situação de crise, né, já era grande, com a guerra, né, a Rússia ela começa a ter grandes perdas militares ali, e o custo, né, de sustentar o exército na guerra e de tirar o prejuízo da perda daquele exército na guerra sempre era imposto para a população. Então, se a situação de crise já era grande, ela termina aumentando. Então, nesse sentido, o que vai acontecer é que vai se encaminhar um processo de transição aí entre esse governo provisório aí da primeira fase, né, da Revolução Branca, que não deu muito certo, e entre fevereiro e outubro de 1917 ocorre uma grande disputa política entre a Duma, né, que era o parlamento, e o Soviete de Petrogrado. Então, nesse sentido, o partido bolchevique, a gente estudou, né, viu que houve uma tendência ali no partido operário social, né, russo ali. Então, nesse sentido, existiam as duas tendências, que eram os bolcheviques e mencheviques, né? Os bolcheviques, maioria e mais radicais, no sentido, né, de que queriam promover reformas, né, mais rápidas e estruturais, e os mencheviques, né, que desejavam, né, que a Rússia ela tivesse um processo democrático, né, onde os líderes pudessem ser eleitos, né, em conciliação ali com as eleições, né, burguesas que existiam naquele momento, lá o que eles desejavam implantar naquele momento. Então isso não deu muito certo, e o que vai acontecer é que o partido bolchevique ele começa a se reorganizar, principalmente aí, devido ao retorno do Lênin, né, que, como eu falei para vocês, tinha sido exilado, né? Então Lênin lança as suas teses de abril, nas quais ele defendia questões, né, que eram anseios da população, né? Nacionalização dos bancos. Vamos lembrar, nesse momento, né, a Rússia era ruralizada, mas ela começou a pegar certos empréstimos, né, com nações estrangeiras, e iniciou um processo incipiente ali de industrialização. Então, alguns bancos estrangeiros se instalaram no território russo, e uma das reivindicações, né, uma das propostas do Lênin era nacionalizar esses bancos. A ideia, né, de todo o poder aos soviéticos, ou seja, soviéticos como representação da classe trabalhadora. Então eles teriam que ser empoderados ali, e anseios da população, né? Tirar a Rússia da guerra, certo? Reforma agrária, certo? Pão, liberdade e trabalho. Então tudo isso está ali dentro, né, das teses, né, de abril, redigidas ali pelo Lênin. Então, nos meses seguintes, o que vai acontecer é que o processo revolucionário acelera, operários, camponeses, soldados saíram às ruas, e, nesse sentido, tem início uma nova fase, que é a Revolução Vermelha. Mas como é que ocorreu essa revolução? Primeiro, o czar, né, que havia sido preso, junto com sua esposa, né, e seus filhos e filhas, eles foram todos executados, né, em 18 de julho de 1917. E a ordem teria partido, né, de Lênin,
e com a morte do czar e da família do czar, teria fim assim qualquer resquício, né, qualquer sobra ali, né, desse regime imperial que existia, ou seja, o czarismo, né, ele termina entrando ali em declínio. Então, nesse sentido, a gente tem uma escalada, né, do processo, onde o governo provisório ele vai ser enfraquecido, com o fortalecimento dos sovietes, criação da Guarda Vermelha, né, ou seja, a guarda dos sovietes, né, sob a liderança de Trotsky, que nesse caminho, nesse momento, caminhava ali junto com Lenin, né, durante o processo revolucionário, e com o apoio dos sovietes, né, e da Guarda Vermelha, os bolcheviques ocupam a cidade e depõem aí o governo provisório, dando início, né, a um novo processo, aí, um novo período, né, de governo aí agora em poder dos bolcheviques, né? Então, um dos líderes aqui, ó, do governo provisório, que era o Kerensky, ele fugiu, certo? Os bolcheviques ocupam o Palácio do Inverno. O poder ele vai passar para o Conselho dos Comissários do Povo, que tinha como seu presidente o Lenin, e nesse sentido é instalado um governo controlado pelos sovietes de influência, olha aí, ó, influência marxista-leninista, ou seja, influência das ideias do Karl Marx, né, mas a partir da leitura ali do Lenin. Então, nesse sentido, há uma crítica que se faz, que cria-se com isso o que a gente chama de ditadura do proletariado, que é como se a gente tivesse o seguinte, trocou um governo, né, de mão de ferro, né, do czar por um governo mão de ferro liderado pelos trabalhadores, né? Então, uma crítica que se faz é que nesse processo a gente teria apenas uma troca de poder, mas o sistema ele continua meio que autoritário, né, digamos assim. Então, nesse sentido também precisamos entender quem eram os principais líderes, né, desse movimento. Inicialmente a gente tem o Lenin, que como a gente mostrou aqui, ó, ele assume o conselho, né, dos comissários do povo, o Stalin, que vai ser ali, né, eleito ali pelo conselho, e vai trabalhar tipo um ministro de relações internas, né, ao passo que o Trotsky, ele seria o equivalente a um ministro, né, de política exterior, né, de assuntos externos. Então, nesse sentido, a gente tem essas três figuras, é importante ficar com elas, né, porque quando acontece a morte do Lenin, a gente vai ter uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky, né? Então, vamos tentar entender. A gente falou um pouco sobre o governo de Lenin também na aula passada, né? Então, a gente tem aqui algumas reformas que foram empreendidas, né, pelo Lenin. Uma delas, né, vai ser a negociação, por exemplo, da saída da Rússia, né, da Primeira Guerra Mundial, falando Segunda Guerra é o que a gente vai começar a estudar depois. Primeira Guerra Mundial por meio do Tratado Brest-Litovsk, né, junto com ali assinado com a Alemanha, certo? Então, ela sai da guerra. Aí começa uma série de reformas, o estabelecimento de um salário único, a separação aí, ó, entre igreja e Estado, eles trocam, né, o calendário juliano pelo calendário gregoriano, reforma agrária, estatização da economia e criação de um partido único, que era o Partido Comunista. Então essas medidas dividiram aí a sociedade, o que acabou provocando em sequência uma guerra civil. Aí o nosso fofozinho aí perguntando, e é verdade, professor, que ocorreu uma guerra civil? Ocorreu. E o que vai acontecer é que nesse processo, né, de disputas, né, pelo poder, certo? A gente tem o Exército Vermelho de Trotsky lutando contra as forças reacionárias, né, do líder deposto, né, Kerensky, e seus seguidores que organizaram o Exército Branco. Então, depois que o czar é morto, fica a disputa aí, né, entre bolcheviques e mencheviques, né, fica a disputa aí entre o Exército Vermelho, né, dos sovietes ali, criado pelo
Trotsky, né? Mais o Exército Branco, né, que foi criado aqui, né, como uma tentativa de dar uma resposta, né, ou como uma tentativa de contra-revolução, digamos assim. Diz aí. Ô, Luciano, é uma pergunta, né, e aí já serve um pouco para os alunos também, né? Essa guerra civil, ela teve a participação, ela é chamada de guerra também do arco-íris quase, né? Porque teve a participação de outros exércitos. Foi nesse mesmo momento, né? Os anarquistas do Exército Preto, porque tem o seguinte, os né? azuis, né? Porque o que é que a gente vai ter? O que é que a gente vai ter? A gente tem o exército dos sovietes, né? O Exército Vermelho e o exército, né, que vai, o Exército Branco, que vai encarnar a reação ali daquela classe mais burguesa, né, contra esse momento mais de reformas populares, né, iniciado ali pelos bolcheviques, né? Porém, o que é que vai acontecer? Com medo que essas ideias, né, da Revolução Russa elas se espalhassem por outros territórios, então o Exército Branco ele vai contar com a ajuda, né, de outros territórios, né, outros países ali, para tentar abafar aí, né, esse processo revolucionário. Então chega um exército de outros territórios também que vão se somar aqui, porém vai suceder aí uma série, né, de batalhas, né, entre esse pessoal, que vai culminar com a vitória do Exército Vermelho. Então, o detalhe é que eles conquistam aí a vitória, mas o saldo dessa guerra civil vai ser desastroso, né, porque a gente vai ter 15 milhões de mortos, né, na Rússia, pela questão da violência da guerra. Outra questão, pela fome, né, porque no processo da guerra, né, muitos campos, né, de produção ali de alimentos serão destruídos e também vai haver nesse processo, na medida em que o Exército Vermelho vai avançando, muitas propriedades vão ser confiscadas também. Então a gente tem esse saldo, né? Uma guerra civil, gente, ela nunca é uma coisa legal, né? Porque uma guerra civil, o pessoal pode até saber como começa, mas não se sabe como ela vai se continuar e como ela termina. Então, o que a gente sabe a partir da história é que nos locais onde houve guerra civil, quem sofre bastante aí é a população, né, porque fica no meio do fogo cruzado e termina, né, se prejudicando. Então, o exemplo da Síria, né? Isso. O exemplo que a gente tem atualmente é da Síria, né? Que mais da metade da população da Síria foi deslocada, né? Entre pessoas que estão em países vizinhos ou estão em regiões internas. E eu estava falando isso essa semana, a diferença que entre uma guerra externa, né, contra o inimigo externo, e uma guerra civil, falando isso na África, na verdade, né, dos conflitos na África, é que o combate vai ser dentro do país, né? País, exato. Pode acontecer em diferentes lugares dentro do país. Então, a destruição ela acontece toda dentro do país. Então, é bem mais... Assim, toda guerra é catastrófica, né? Mas tende a ser mais catastrófica porque é a população do mesmo país lutando uma contra a outra, né? Não é a população de um país contra estrangeiros, como é o caso de guerras externas. Exatamente. Então, nesse sentido, né, uma guerra civil, ela nunca é uma coisa legal, né, para esses territórios, né? Então, veja, após essa guerra civil, a Rússia ela termina arrasada e para tentar reconstruir a Rússia, o Lenin, né, ele cria a Gosplan, que era a Comissão Estatal de Planificação Econômica, e o NEP, né, é o novo modelo político, né? Então, a ideia era um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. É tipo assim, não, vamos recuar um pouquinho, vamos organizar a casa para a gente poder avançar. Então, nesse sentido, ele vai até retornar algumas práticas, né, capitalistas, né, pegar dinheiro com outros bancos, né, investir a produção industrial, né, em determinados setores, para reorganizar o território e mais tarde reiniciar o processo de avanço, né, do socialismo. Então, o que é que vai acontecer? Fim do confisco dos produtos agrícolas, privatização de empresas com mais de 20 funcionários, permitiu algumas diferenças salariais,
permitiu a entrada de capital estrangeiro. Então a NEP, né, incentivou o comércio, a pequena e média manufatura, fazendo surgir com isso uma nova categoria social, que eram os NEPmens, né? Então, nesse sentido, eles eram, né, empresários dispostos a colaborar com o governo socialista, estimulando a entrada de capital estrangeiro no país. Aí vejam, com esse estímulo à entrada de capital estrangeiro, o governo ele estimula a produção e vai garantir o abastecimento, né, de alimentos, roupas. Porém, essa abertura econômica ela não foi acompanhada de um processo de democratização, né? Então, o que a gente observa é que o Partido Comunista ele termina sendo liderado por um pequeno grupo dirigente, que é o Politburo, né? Que passou a ter controle na vida política, né? Por exemplo, suprimindo aí a liberdade de expressão e submetendo, né, os sindicatos e soviéticos às suas ordens. Então é um processo, né, como a gente disse, é uma crítica que se faz, a gente vai ter a transição de um regime, né, czarista, né, autoritário, para um outro regime, né, liderado pelo partido, né, pelos soviéticos, né, pelo o partido, né, comunista, que vai se instalar, né, vai ser colocado como o único partido permitido, né? Então a gente tem um processo aí também de meio que autoritário, né? Não tão democrático. Então, em dezembro de 1922 foi organizado um congresso geral com todos os soviéticos e a partir daí a gente tem a fundação daquilo que viria a ser conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui, ó, bandeira, certo? Aqui, ó, o brasão. Então, esse governo, né, da União Soviética tinha como seu órgão máximo, né, o Soviete Supremo, né, que era o poder legislativo, e passou a ser integrado por representantes das diversas repúblicas. Porque, veja, aqui a gente tem a Rússia, certo? Ok? A Rússia, mas ela incorporou aqui alguns outros territórios, né? Outros países. Então, junta tudo isso aqui, a gente vai ter o que a gente chama de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que mais na frente, quando a União Soviética ela se esfacela, esses países, né, que faziam parte da União Soviética, eles voltam a ter a sua autonomia. Agora a gente está vendo aí, ó, a disputa, né? A gente tem uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, né? Todos os dois, né, integrantes da antiga União Soviética, né? Da antiga União Soviética, quando ela se esfacela, a gente vai ter, né, o maior território vai ser o da Rússia, né? Mas aqueles países, né, que foram agregados, né, que se separam hoje, eles possuem a sua independência, né? Mas a gente uma coisa tá muito vendo aí, comum as pessoas pensarem que era como se fosse um país só, né? Mas era organizado internamente, tinha uma união, mas eram repúblicas separadas, né? Exatamente. Então é como o nome, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Porque todos esses territórios eles vão incorporar um pouco dessa ideologia aí, né, socialista. Então, com a morte de Lenin, né, em 1924, começa uma disputa aqui entre o poder, né, entre Trotsky e Stalin. O que vai acontecer é que Trotsky ele defendia o que se chamava de revolução permanente, né, ou seja, com a difusão do socialismo pelo mundo, e o Stalin ele dizia, primeiro é necessário fortalecer o socialismo na União Soviética e depois expandir. Trotsky não, ele desejava uma expansão imediata, o Stalin não. O resultado é que Stalin, se utilizando da sua influência, né, no Partido Comunista, nomeou muitas pessoas ligadas a ele, certo? E, nesse sentido, ele termina tendo aí, ó, a sua teoria, né, aclamada no 14º Congresso ali do Partido Comunista, e com o apoio de outros líderes, nessa disputa, ele termina vencendo a disputa, né, contra o Trotsky, que em 1929 foi deportado
e em 1940 ele foi assassinado, né, a mando do Stalin. Então, nesse sentido, Stalin ele assume, né, o controle a partir daí, mas o governo dele a gente vai analisar na nossa próxima aula, porque o nosso tempo, infelizmente, já esgotou. No mais, valeu, Alaine, valeu, Armando. Valeu, isso galera. aí. Até mais. Tchau, tchau. E até mais aí, ó. E o hino da Internacional tocando de fundo aí, ó. Tchau, gente.